certo? Seja então muito bem-vindo. Muito obrigado. Esperamos que possamos todos ter um bom trabalho. Queridos irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. Eu acho que até dá para ser um pouquinho melhor. Queridos irmãos, agora só os encarnados, boa noite. Boa noite. Bem melhor. É maravilhoso estarmos de volta nessa casa abençoada da nossa querida Osório, às beiras do litoral norte do Rio Grande do Sul, nessa noite especial em que a casa realiza essas atividades especiais e nós fomos convidados, chamados para nessa noite de hoje estudarmos e refletirmos esse tema tão interessante e tão oportuno para tudo que nós estamos vivendo em nossas vidas. Que possamos, portanto, abrir os nossos corações e a nossa inteligência, a fim de que possa calar fundo na nossa alma a proposta do estudo, a proposta da instrução, e que os benfeitores espirituais possam, na continuidade do nosso encontro, também nos oferecer as energias balsâmicas que tanto precisamos para o equilíbrio em nossas vidas, que possamos, ao sairmos daqui na noite de hoje, retornarmos aos nossos lares com uma pulga atrás da orelha, pensando e refletindo. O que eu posso fazer para mudar o mundo, o meu mundo? O grande desafio é mudar o meu mundo íntimo, o meu mundo interior. E muitas vezes a gente nem olha para esse mundo. E queremos sair mudando o mundo afora, a nossa volta, as pessoas que nos cercam, os ambientes que frequentamos. E de nossa vez, a gente ainda não cumpre a lição de casa, aquela mesmo apregoada por um grande sábio da antiguidade que viveu 400 anos antes de Cristo. Sócrates, quando apregoou: homem, conhece-te a ti mesmo. É a chave, é o enigma, é o segredo de tudo, é o autoconhecimento. E é o mais complexo, e é o mais difícil. Então, se nem eu mesmo me conheço, como pode alguém querer me conhecer mais do que eu próprio? E nós fizemos demais isso, porque julgamos as pessoas, definimos, conceituamos as pessoas e às vezes até adivinhamos o que elas pensam, o que elas querem, o que elas não querem. Portanto, meus amigos e meus irmãos, se esse trabalho, se esse encontro, se esse estudo na noite de hoje nos fazer sair daqui pensando sobre eu mesmo, sobre a minha vida, sobre a minha responsabilidade, possamos ter a certeza de que valeu termos saído de casa na noite de hoje. Seja quem veio do outro lado da rua, quem veio lá do Trevo, ou quem veio lá de Guaíba, como eu e o meu irmão Gildo Oliveira, que nos acompanha no encontro desta noite. Paradoxos da atualidade. São muitos, são tantos. Mas no que reside um paradoxo? Paradoxo é uma postura filosófica, comportamental, ideológica, onde dois pensamentos parecem contrariar um ao outro. Mas só parece, porque olhando delicadamente, a gente vai perceber que os dois pensamentos, as duas ideias, as duas vertentes,
são viáveis, são aceitáveis, não são absurdas. Aí reside o paradoxo. Porque no momento parece que a gente vai, no outro momento parece que a gente vem, e ficamos na dúvida, mas afinal, a gente vai ou a gente vem? Sabe o que é mais complicado? É que efetivamente a gente vai e a gente vem. Por exemplo, no que diz respeito à conquista de uma condição melhor, a qual todos nós buscamos insistentemente pela vida fora, corrigindo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa intemperança, nossa impaciência. Então, a gente se esforça. E a gente percebe que avança. E a gente se esforça mais. E avança mais. E aí ficamos felizes da vida, emocionados. Porque estamos nos esforçando e estamos avançando. E vamos pensar que numa medida pré-estabelecida, para 10 passos nós avançamos 7. Olha que coisa maravilhosa, estamos quase atingindo a meta. Estamos falando de comportamento moral e de posturas cotidianas. E lá pelas tantas, alguém nos tira do sério. Aí a casa cai. E os 7 passos avançados, a gente volta 3 para trás. Aí a gente pensa que estava, mas não estava. Pensa que era, mas não era. Já era. Sabe por quê? Porque quando ninguém nos apurrinha, quando ninguém nos incomoda, quando ninguém se atravessa, é fácil. E a gente vai, de vento em popa, e nos sentimos santos. Faz 6 meses que não brigo com ninguém. Que coisa maravilhosa. Onde você estava? Fiz um retiro, estava sozinho na montanha. Mas e aí? Só com os bichos daí para brigar? Não tem como. Então, conviver com as pessoas é a oportunidade de divergir e crescer. O que seria do verde, já dizia a mamãe, se todos gostassem do amarelo. A divergência é a grande oportunidade de ver diferente. Só o fato da nossa posição estratégica nos colocando um frente ao outro, já nos dá uma visão totalmente diferente. O que eu vejo, vocês não veem. E o que vocês estão vendo, eu não vejo. Está para trás, está para cá, está em mim. Só nisso já diverge. E nisso já é um paradoxo para a nossa introdução. Então a gente olha assim, mas será que fulano está avançando ou está voltando? Os dois, é paradoxal, a gente avança e volta. Outro exemplo de paradoxo interessante. Os professores estão vivendo um dilema. Será que vale a pena trabalhar ainda? Não só pelo salário, mas tudo que um professor suporta em sala de aula. Não, o professor foi xingado. Infelizmente parece normal. Não apanhou ainda? Tem que dar graças a Deus. Isso é péssimo. O filho não respeita mais o pai e a mãe. Enfrenta o pai e a mãe. Discorda do pai e a mãe. Que saudade daquele tempo. Qual é o tempo? Qual é o tempo que a gente tem saudade? O meu pai saía de casa em Cachoeira do Sul, na década de 60, quando eu tinha meus 8, 9 anos de idade, e me olhava e dizia assim, ó, na volta eu te pego. Eu disse, tá, mas não entendi, não tem que entender. Na volta eu te pego. Quando ele voltava, o meu lombo era pandeiro. E ele me esticava o couro. E eu disse, tá, mas por que eu tô apanhando? E ele dizia assim, ó, eu não sei se tu fez alguma coisa, mas por via das dúvidas. Ah, mas só um pouquinho. Mas como? Eu não tenho saudade daquele tempo. Se vocês têm, boa sorte. Eu não tenho saudade. Ah, mas naquele tempo as crianças respeitavam seus pais. A metade das crianças naquele tempo respeitavam seus pais. A outra metade tinha medo. Eu sou da outra metade e eu não tenho saudade daquele tempo.
Ai, que saudade daquele tempo que os alunos respeitavam o professor. Respeitavam mesmo? Ou tinham medo que o professor chamasse o pai e o pai arriasse o filho já na frente do professor e aí ficava tudo resolvido? Vou chamar teu pai. A palmatória. Que saudade daquele tempo que o aluno botava a mão e o professor pegava uma régua de madeira e largava a mão do aluno. Não tenham saudade daquele tempo. Tá, mas como é que a gente resolve então? Olha, é um grande desafio. Mas não é voltando para trás que a gente resolve. Então a gente olha assim, parece que está tudo errado. Parece que está tudo errado. Não está tudo errado, está tudo certo. Porque eu buscava cigarro presidente com meu pai. E um dia ele me pegou pitando um cigarro. Guri, eu não era um neguinho ruim, mas era guri. E guri é brabo, sabe como é que é guri? Entendeu? E me pegou pitando um cigarro presidente, eu lembro disso. Ele disse assim, mas o que tu está fazendo? Já meio... De graça eu não fazia nada, já levava uma coça, imagina nessa ocasião. Aí o bicho pegou. Aí ele disse assim, isso faz mal, não sei o quê. Mas como é que o senhor fuma, pai? E ele disse, faz o que eu te mando e não faz o que eu faço. Escreveu, não leu, o pau comeu. E comia. Então, não tenha saudade daquele tempo. São outros tempos. Então, os nossos filhos são nossas cópias reduzidas. Se der a lógica, eles vão fazer o que a gente faz. Se der a lógica, paradoxalmente, eles vão fazer o que a gente faz de errado. As coisas certas, dificilmente eles vão fazer. Bom, mas aí nos resta o grande desafio de fazer menos coisas erradas, para eles terem menos coisas ruins para copiar. Algumas coisas boas eles copiam, então faz bastante coisa boa para eles copiarem. Então o paradoxo é enfrentar uma juventude, uma nova geração que, primeiro passo, não tem mais medo dos adultos. E isso é bom. Sabe por que eles não têm medo dos adultos? Porque eles são espíritos mais avançados do que nós no aspecto intelectual. Então eles sabem onde nos pegar. E as nossas ameaças não colam para eles. Tem que negociar, mas tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Então, como está hoje? Tá ruim ou tá bom? Bom, aí tem que fazer a música do Gaudério. Tá ruim, mas tá bom. É paradoxal. É isso que a gente vive. Tem alguns paradoxos interessantes da atualidade. Por exemplo, olha a crise que o mundo está vivendo. Mais especificamente, o nosso país, o Brasil. Crise econômica. Tá, mas não tem dinheiro? Mas e tem dinheiro? E como tem dinheiro? Mas como crise se tem dinheiro? É um paradoxo. É que 90% do dinheiro está na mão de 10%. E 90% do povo sobrevive com 10% dos recursos econômicos do país. Então está mal distribuído. É um paradoxo, porque a gente olha só o global. Mas se a gente olhar assim, o nosso mundo íntimo, vamos ter cuidado, porque daqui a pouquinho a gente também está com 90%. E representamos só 10% do contexto onde vivemos. E os nossos irmãos de 90% estão vivendo com 10% que sobra dos nossos 90% que está no nosso bolso. Eu viajo muito pelo interior há muitos anos, há mais ou menos 25 anos. Fiz palestras perto de 140 municípios do nosso estado. Então eu estava numa cidade fazendo palestra muitos anos atrás, num sábado à tarde, e teve uma caravana de uma cidade de 100 quilômetros que foi para o evento da tarde, e à noite eu faria palestra na outra cidade. Então foi uma caravana da cidade acompanhar, prestigiar, e depois a gente viajava junto para a cidade da palestra à noite. Aí eram alguns carros, algumas caminhonetas, umas 12 pessoas viajando. E eu ia numa caminhoneta de luxo, né, com motorista e mais 2 pessoas dentro, mais ou menos. Quando me falaram assim, Luiz Alberto, aqui começa a nossa cidade, agora a gente vai viajar um pouco e depois vem a cidade, isso aqui é a parte do campo. E começaram a me explicar, eu vi muito gado naquele campo, muito gado, assim. Viajamos mais ou menos a uma velocidade de 80 km, viajamos mais ou menos uns 30 minutos a 80 km, sem divisória de cerca. Eu me encanto quando eu saio pela estrada, porque eu percebo assim, tem campo, mas não tem cerca. Aí eu fico pensando, mas então é de um só. Como assim? Quem é que deu? Ah, foi o vô. Tá, mas o teu vô
foi o tataravô. Tá, mas o tataravô, aquele tempo que ele chegava, voltava cerca daí. E aqui é meu, pra lá, tipo essas invasões que tem hoje de Área Verde, bem assim, bem lá atrás, era mais ou menos assim. Depois botava no papel, aí era dono. Então nós viajamos assim, não tinha cerca, só campo, gado e campo, gado e campo. E de repente alguém me disse assim, ó, Luiz Alberto, isso aqui é do nosso irmão X. Era o irmão que vinha no carro de trás, espírita, companheiro das lides espíritas, e aquele campo todo era dele. E lá pelas tantas tinha uma mansarda, lá no meio da fazenda, no campo, e nós atravessamos aquela fazenda, chegamos na cidade, fomos na casa espírita, fizemos o trabalho, depois fomos jantar. Fizeram um carreteiro na casa espírita, e lá pelas tantas, começou a chover e caiu uma goteira na cozinha. E aí falaram assim, temos que arrumar essa casa, temos que arrumar essas telhas e coisa e tal. Aí esse cidadão, irmão nosso espírita, que é dono daquele campo, disse assim, ó, não, eu estou fazendo uma campanha, falei que fulano da madeireira e da outra madeireira para conseguir... Aí eu me apaixonei. Mas aí esse paradoxo, dá para encerrar aqui e dizer que assim seja e ir embora. Como assim? Fazer campanha para comprar telha, o cara tem, sabe, a metade da cidade é dele. Aí fazer campanha para conseguir telha para arrumar a casa espírita. Isso é paradoxo. Por que é paradoxo? Porque não dá para entender. Porque tá tudo errado, mas tá certo, mas tá errado, mas como? Eu fico louco. Já sou um pouco louco. Né? Mas assim, ó. Então tá aí, ó, o cotidiano acelerado. Para onde vamos? Bom, esse também é um paradoxo, né? Estamos indo para onde? Porque a gente corre, vive à beira de um ataque de nervos. Né? O AVC não tem mais idade hoje. Só tem AVC, tem infarto, tem essas doenças que quando o corpo fica ao quebrado, cansado, gasto, sofrido, justifica. Mas uma gurizada cheia de saúde estão caindo, estão se debulhando aí na rua, morrendo e ficando com sequelas. Por quê? Porque a vida está acelerada. Agora, quase ninguém sabe para onde vai. Está com pressa por quê? Está atrasado para ir aonde? Então temos que fazer uma pausa. Relaxa, tira do automático. Todo mundo gosta de carro automático, tá? Mas nós, pessoas, temos que funcionar no manual. No câmbio manual. Não sois máquina. Homens é o que sois. E nós estamos no automático. Para onde vamos? Vamos refletir com uma historinha interessante. Um naturalista viajava pelo campo, pelo interior, fazendo coleta e análise de espécies raras de aves e plantas. Lá pelas tantas, chegou num pequeno sítio, conversando com o homem, dizia, eu quero ver algumas espécies, estou catalogando, estou estudando, meio biólogo, naturalista, aquela coisa toda, e foi passeando pelo sítio do homem. De repente, o naturalista percebeu que no pátio tinha algumas galinhas, comendo algumas migalhas e minhocas, mas tinha uma ave, filhotão, estranho no meio das galinhas. E o naturalista, conhecedor das espécies raras de aves, disse assim, ó, mas aquela ave ali, que ave é aquela? E aí o homem disse assim, é uma galinha selvagem que eu achei no mato e trouxe para cá com as minhas galinhas. E o naturalista falou, não é galinha selvagem, isso aí é uma águia. Mas como águia? É uma águia de uma espécie rara. E águia não merece viver com as galinhas. Galinhas é um bicho que não voa, é um bicho que tem a sua nobreza, mas vive catando migalhas. E a águia é um bicho que voa e singra as alturas e desfila pelo céu e canta a natureza. Não, mas essa aí, então, ela era águia, porque agora virou galinha. Não pode. Tu está reduzindo a potencialidade dela. Me dá a oportunidade que eu faço ela voar. E o dono da ave falou assim, eu duvido. Então ele pegou, com autorização, pegou aquele filhote de águia, subiu em cima da casa e disse assim, eu vou a águia, você foi feita para voar. A águia olhou, era muito alta, a casa ficou com medo, olhou as irmãs adotivas galinhas, saltou e foi comer migalhas com as galinhas. Então o homem disse assim, eu posso tentar de novo? Disse, não, hoje não, você passa a semana que vem. Na outra semana o naturalista viajava para aquela região, chegou ali e disse assim, eu quero tentar fazer a águia voar. Ele disse, pode tentar, uma vez só. Então ele subiu numa árvore bem alta que tinha no sítio do homem, chegou lá e disse assim para a águia, voa águia, você merece mais, conhecer o mundo, as alturas, o vale, coisa e tal, voa. E a águia olhou assim temerosa, ancestrosa, mas aquele mundo ali já era o mundo dela, tranquilo, sem estresse. A águia pulou e foi comer migalhas com as galinhas. Posso tentar de novo só semana que vem. Na outra semana foi combinado. Pegaram cavalos, o dono do sítio, mais o auxiliar, mais o naturalista, pegaram o filhote de águia,
A águia tinha crescido um pouco mais, foram numa montanha bem alta. E lá na montanha, no amanhecer de um sol maravilhoso, ele disse assim: águia, você merece mais, você pode mais, você é mais. Voa, ganha as alturas, sinta pelo céu, alcança a tua realidade, a tua natureza. E a águia olhou para o sol, e aqueles raios luminíferos, incandescentes, penetraram os olhos da águia e foram no íntimo do seu ser. A águia despertou, abriu suas longas asas e voou pelo vale. A pergunta é: nós somos águias ou galinhas? Eu tenho a resposta. É certo que nós somos águias, mas por muito tempo ainda vivemos como galinhas, atrás de migalhas da terra, das coisas materiais, das coisas que nos chumbam ao mundo, solo, terra, e a gente não consegue singrar o espaço como espíritos libertos que fomos feitos para voar. Mas já avançamos um pouco, é verdade, de muito tempo que a gente vem caminhando e já aprendemos a voar. Mas agora que aprendemos a voar, cabe uma outra pergunta. Estamos voando para ir onde? Estamos voando ainda dentro de um nevoeiro, de uma noite escura com alguns pequenos raios de luar, mas um pouco perdidos ainda na escuridão. Temos que nos achar, temos que despertar para a nossa potencialidade espiritual. Fomos criados simples e ignorantes, com asas para voar. Qual a nossa origem e o nosso destino? Do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Se alguém leu e prestou atenção na obra de André Luiz, em especial no livro Evolução em Dois Mundos, sabe qual a nossa idade, das horas que a gente saiu das mãos do Criador, como princípio inteligente, sem a individualidade, o livre-arbítrio e a razão. Faz tempo que a gente saiu das mãos do Criador. Portanto, a nossa origem é o halo divino, as mãos de Deus, o Criador de tudo quanto existe. É a nossa origem. Saímos de lá nada mais, nada menos do que 15 milhões de séculos. Alguém que é bom em matemática, por gentileza, me traduza isso em anos. Quantos anos equivale 15 milhões de séculos? Eu não devia, mas vou ajudar. 1,5 bilhão de anos. É mole? A nossa idade é de 1,5 bilhão de anos. Livre Evolução em Dois Mundos. Entretanto, meus queridos e meus irmãos, dessa fase até aproximadamente 40 mil anos atrás, a gente não pensava, não decidia, não compreendia e, portanto, não respondia-se pelos nossos atos, porque ainda palmilhávamos os reinos inferiores da criação, até que houve o despertar da consciência, ganhamos a individualidade e o livre-arbítrio, a idade da razão. Isso tem aproximadamente 40 mil anos. É quando a ciência, a antropologia, catalogou essa espécie como Homo sapiens sapiens. 40 mil anos. Dali para cá já vai na nossa ficha daí. Ora, mas se tiver que prestar contas de 40 mil anos, a gente vai se complicar. Mas o governador espiritual da Terra, Jesus de Nazaré, que é o Cristo planetário, que fez a sua evolução passo a passo, como nós estamos fazendo, e que passou pelos desafios da evolução espiritual, ele pegou o planeta Terra como uma bola quente desprendida do Sol.
E numa linguagem de espíritos puros, o Criador passou para ele a mensagem: assume que a filha é tua, a terra, o planeta Terra. Prepara este chão, porque daqui a algum tempo vou mandar os teus irmãos mais jovens para se desenvolverem aí. Portanto, há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi gerada, Jesus já era Cristo. Porque Cristo não é sobrenome, Cristo é hierarquia espiritual, o grau crístico. Quando a Terra foi criada, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era Cristo. E ele disse, no início da caminhada, com alguns irmãos nossos emigrados de outros orbes, na volta do sistema, ele disse: vão lá e façam o melhor que vocês puderem. É possível. Não é fácil, mas é possível. E vão se esforçando e trabalhando e lutando, que um dia, na hora certa, eu vou lá, em carne e osso, ajudar vocês, dar uma força para vocês e mostrar para vocês como é que se faz. E viemos, e os nossos irmãos vieram, e a gente começou a fazer o processo evolutivo. E de 40 mil anos, passaram-se 38 mil anos. E ele veio. Jesus desceu à terra. Filho de Maria e José, e não filho do Espírito Santo. Jesus em carne e osso. O corpo de Jesus não era fluídico. Ele seguiu todas as leis da natureza como nós outros. E mostrou para nós que é possível vencer o mundo. Vencer no mundo é tudo que a gente quer e tudo que a gente busca. Dinheiro, poder, diploma, status. Vencer no mundo. Jesus venceu o mundo, porque passou por aqui sem se corromper. Então, ele volta para a espiritualidade e diz: mostrei como se faz. Se quiserem me seguir, tome a sua cruz. Eis que me vou à frente, para vos preparar um lugar, para que onde eu esteja, um dia vós também estejais. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus deu toda a lição na prática, diferente da teoria. Na prática, ele nada escreveu. E ainda nos deixou uma colher de chá dizendo assim, ó: os vossos pecados estão perdoados por 38 mil anos. E vocês só serão cobrados na ficha individual nos últimos 2.000 anos. Ou seja, depois que ele esteve aqui. Então nós temos 2.000 anos para dar conta, de prestar conta do que estamos fazendo da nossa oportunidade de evolução. Mas a doutrina espírita, meus amigos e meus irmãos, o Cristo Consolador, ainda vem nos mostrar que nós temos que dar conta mesmo da presente reencarnação. Não vamos jogar o tempo fora, porque é o nosso bem mais precioso, para que a gente possa avançar. O Espiritismo é a luz do despertar da nova era para a nossa ascensão espiritual. Tem um espírito mentor do médium Carlos Bacelli de Uberaba, um amigo de Chico Xavier, e esse espírito mentor desse médium chama-se Odilon Fernandes. E ele tem uma frase muito interessante que diz assim: o átomo é um universo em miniatura e o homem é um Deus em gestação. E de fato, o átomo compõe tudo que compõe o universo. Olhando um átomo dentro das possibilidades matemáticas, dos equipamentos de alta definição, a gente consegue fazer a leitura de um átomo como se fosse um universo. Porque de fato é um universo em miniatura. E nós somos um Deus em gestação, Deus com letra minúscula. Foi Jesus que enfatizou o que já havia do Velho Testamento: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Um dia todos nós seremos Cristos. Isaías Claro, um palestrante de São Paulo muito querido, que roda pelo nosso estado periodicamente, diz assim:
Jesus é o Cristo realizado. Nós outros somos o Cristo potencializado. Inexoravelmente, um dia todos nós seremos Cristos. Então o ponto de partida é as mãos do Criador. E nós vamos retornar ao seio do Pai. Depois de palmilhar as estradas da evolução, se entretendo pelo caminho, construindo, caindo, levantando, até que o anjo acorda e acha o caminho de volta, ou é o caminho de ida? Então Deus nos criou e nos colocou na estrada da evolução. E se pensarmos num recorte bem simples, só da nossa jornada reencarnatória na presente vida, a gente vai se dar conta do seguinte: o automóvel é bom? Não é bom, é maravilhoso. Um carrinho que anda já é bom. Nos trouxe de Guaíba e há de nos levar de volta para Guaíba. Imagina um carro de luxo, melhor ainda. Então não é pecado ter carro. Uma boa roupa, uma boa comida, uma sobremesa, um passeio, umas férias, tudo isso é bom. Dinheiro é bom, trabalho é bom, diploma é bom, tudo isso é bom. Só que tem um detalhe: isso é só para a gente se entreter. Não é a meta, não é o principal. Isso é para dar um tempinho na vida para a gente fazer a jornada evolutiva. A meta é auxiliar o próximo, fazer a caridade, o comportamento moral, o despertar espiritual. A gente tem que avançar espiritualmente. E tudo que está na volta é recheio. E a gente inverte, paradoxalmente, a gente inverte os valores. E a gente faz das coisas do mundo a meta. E se der tempo eu dou uma olhadinha no meu lado espiritual. Então a gente cuida mesmo é do corpo, a gente cuida mesmo é da questão espiritual. Mas aí fica o paradoxo. Nós saímos das mãos do Criador. Saímos para avançar para frente. Ora, então na medida que a gente avança para frente, a gente se afasta do Criador. Então, a gente se afasta e geralmente sofre, erra, chora, se arrebenta e depois desperta. Mas aí quando desperta, o paradoxo, a gente continua avançando ou volta para trás? O caminho é de ida ou o caminho é de volta? Porque a origem é Deus, o destino é Deus. Não, a gente avança sempre, não volta nunca para trás. Mas como então encontrar Deus? É porque Deus está aqui, ali e acolá. Deus é, Deus não está. Nós temos a relação espaço-tempo, no passado, no futuro e no presente. Deus só tem um tempo, para Deus tudo é presente. Então vá para onde vai, escape para onde escapar, fuja para onde fugir, vai dar sempre em Deus, vai encontrar sempre Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Então o nosso destino, para onde vamos, estamos indo para casa. E às vezes tudo indica que a gente está indo na contramão. Mas nós vamos chegar lá, pelo amor, pela dor, com mais tempo, menos tempo. Mas nós estamos na estrada. E a passagem do tempo? A gente... Fiz uma pequena grande besteira, desliguei. É uma coisa muito boa, maravilhosa. Sabe por quê? Porque isso existe há muito tempo, desde que os portugueses chegaram aqui. Já botavam ouro nos bonequinhos lá do artesanato dos índios lá e mandavam de contrabando para os seus parentes em Portugal. Então isso é muito antigo, a corrupção no Brasil, desde que o homem civilizado chegou no Brasil. Mas esse momento é momento de faxina, de limpeza, higienização. Então tem que botar para fora. O cancro, quando é grave, tem que extirpar. Ele purga, ele sangra, ele dói e cheira mal. Mas se não cortar e não tirar, morre o paciente. O paciente é a pátria do Evangelho. E hoje nós estamos passando por esta cirurgia moral. Os cárceres da Polícia Federal de Curitiba, onde se concentra a Operação Lava Jato, não cabe mais gente. Tem mais de 100.
tudo de colarinho branco, tudo gente fina, tudo com diploma, tudo rico, só os poderosos. Eu achei muito interessante uma decisão muito justa da justiça brasileira que definiu assim: os empresários, donos das maiores construtoras do país, estão presos e as suas empresas estão sendo avaliadas, analisadas e eles estão sendo processados. Mas as empresas podem continuar trabalhando nas suas obras. Sabe por quê? Porque senão o Brasil para. É meia dúzia de empresários, é meia dúzia de empresas que nos últimos 50 anos fazem o Brasil acontecer. E saem do fundo do solo e erguem os arranha-céus, as fábricas, as grandes obras, as rodovias, as ferrovias, pelo mundo, pelo Brasil afora. Então, o progresso do Brasil não pode parar. Eles estão presos, mas as empresas estão liberadas para trabalhar. É isso. Não pode a minoria prejudicar a maioria. Mas o que é interessante é que eles estão presos. Então, passou aquela fase, não dá nada. Não, isso aí não vai ficar lá. Não, eles estão lá sim. E aquele irmãozinho que está relutando e não sai daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira, eu acho que é uma questão de horas. E não tem como ele não cair. Porque é tempo de fazer limpeza, é tempo de higienização. Então a gente tem que ver esse momento do Brasil como um resgate da dignidade dessa nação, que tem uma missão espiritual. Os eventos esportivos no Brasil. Olha que coisa interessante, a Copa do Mundo. Nós temos mais ou menos 220 países no mundo. Vieram 202 para o Brasil. Representantes de 202 países do mundo vieram para o Brasil. A pátria do Evangelho. Imagina olhar da dimensão espiritual, a energia, a vibração que saiu do Brasil naqueles dias de Copa do Mundo. E que teremos outra oportunidade nas Olimpíadas agora do ano que vem. Que já tem 205 países inscritos para as Olimpíadas. Então isso não é de graça, isso não é acaso. Isso tem a mão da espiritualidade. Tem gente que ganha dinheiro, tem gente de sacanagem, tem gente de maldade, mas a espiritualidade faz vistas grossas para os interesses mundanos dos homens e aproveita todos esses ensejos para alavancar a evolução espiritual do planeta. E o Brasil tem uma missão especial. É interessante analisar o nosso Brasil ainda, a reencarnação dos cativos, escravidão e holocausto judeu. Destaquei Brasil, Caxias e Alemanha. Olha que coisa interessante. Esse pessoal que está chegando no Brasil pedindo abrigo, muitos entrando pelo Acre, e uns vêm da África e outros vêm dos países do Oriente Médio, eu fico pensando assim, sabe-se lá se muitos desses irmãos não são os escravos trazidos nos porões dos navios negreiros no descobrimento do Brasil, e hoje estão pedindo uma oportunidade. Olha, eu ajudei a construir esse país, agora eu quero uma oportunidade por aqui. Na reencarnação, uma nova oportunidade. Eu estive em Caxias fazendo palestra no mês de agosto e me perguntaram assim numa entrevista no rádio: mas por que Caxias? Eles vêm todos para cá, para Caxias. E aí eu recebi uma ajuda espiritual, porque a resposta que saiu, eu não teria capacidade assim de tão rápido pensar nisso. Eu falei assim, olha só, Caxias é a cidade mais desenvolvida do nosso estado, depois da capital, Porto Alegre. É a maior cidade em número de pessoas, 600 mil pessoas aproximadamente tem em Caxias. E Caxias, ela não deve muito, ela deve tudo aos imigrantes. Deve tudo aos imigrantes. Então aí só mudou a cor da pele. A reencarnação explica isso, né? Então morre alemão e nasce negrão. Morre negrão e nasce alemão, né? E troca a cor da pele. Estamos na área de novo, aí ajudamos a construir essas vinhas e toda essa riqueza e queremos um espaço. Será que dá para dar um lugarzinho para nós? Eles vão para Caxias, tá tudo certo. É a espiritualidade encaminhando eles. E olha, na Europa, muitas nações fecham as portas, fazem muros e cercas. Mas a Alemanha abre os braços assim, sejam todos bem-vindos. Claro, a Alemanha tem uma dívida com a humanidade, no holocausto judeu. Então tá tudo certo. Então o paradoxo é a gente olhar e achar que tá tudo errado, e a gente olhar num olhar espiritual e ver que tá tudo certo. Deus não erra. A gente pensa que tá tudo errado. Entre nós tá. Mas Deus está jogando. Ele é o timoneiro. Jesus é o timoneiro dessa nau chamada planeta Terra. Dessa embarcação. Então ela balança, 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 mas não vai haver naufrágio. É só um susto. Os tempos já chegaram. A saga dos filhos pródigos, né? A bem da verdade, nós estamos fazendo esse momento
de reciclagem, esse momento de definição, separando o joio do trigo, separando quem fica e quem vai. Tem uma pergunta interessante: a gente quer ficar ou quer ir? Eu quero ficar, porque logo ali na frente a Terra será um mundo de regeneração. A evolução é uma aventura do princípio inteligente, dotado do germe da perfectibilidade. Viaja no tempo em busca da perfeição. Desvia o objetivo principal, se entrete pelo caminho, apegando-se a coisas, materiais e hábitos adquiridos para a garantia de sobrevivência. Até que entre alegrias e dores, lágrimas e aprendizado, enxerga o farol do porto seguro e retorna ao ponto de partida para comungar com o Pai, a exemplo do Mestre. Jesus é a porta, Kardec é a chave. E aí, espírita, vai fazer o quê? Então tem um quadro no Fantástico muito interessante. Em que eles colocam na via pública uma situação difícil, complexa, e colocam a pessoa em xeque para tomar uma decisão na hora da dificuldade. E o nome do quadro é "E aí, vai fazer o quê?". E fica aqui para nós refletir, diante de tudo que estamos vendo no paradoxo, e nessa velocidade vertiginosa do nosso cotidiano, para onde vamos, o que queremos, de onde partimos, onde vamos chegar. Então fica um desafio para nós. E aí, espírita, vai fazer o quê? No ambiente da família. Será que a gente entendeu o espírito da coisa lá dentro do nosso lar? Que ninguém está lá por acaso? Sabe uma coisa interessante que eu me peguei pensando e descobrindo alguns anos atrás? Nós éramos 8 em casa, eu, a dona patroa e 6 filhos. E por muito tempo eu fui o mantenedor maior do lar. Hoje a nega véia está mais esperta, está ganhando de igual para mais do que eu. Mas aí o que acontece? Eu achava que era o cara. Aí eu descobri que o cara era o Rodrigo Lombardi. Esse cara sou eu, sabe? Então eu me achava assim o rei da cocada, preta, claro, né? Porque queria dar ordem, fazer que cumprisse os meus caprichos, os meus desejos, tô pagando, né? Aquela coisa toda. E aí depois me veio uma ideia assim, ó, sabe lá na hora de montar a família na espiritualidade? Eu, a Liane, mais 6 filhos, eu fiquei pensando assim, ó, será, vai ver que eles montaram o grupo assim, ó, a mãe e os filhos, e faltava só o pai daí. E aí falaram assim, ó, tá, e aí o pai, assim, vê se consegue uma criatura aí pra assumir a nossa família. E aí trouxeram eu lá na espiritualidade, vocês aceitam esse aí? E aí se olharam assim, ó, a gente pode pensar um pouquinho? E aí me tiraram daí do ambiente, eles ficaram pensando, e mas é brabo, esse cara aí, isso é uma mala, sem alça, constância, tá, vamos dar uma chance pra ele. E aí voltei lá, e aí, não, nós vamos aceitar ele, fazer o quê? O que tem, né? Sabe? Isso aí acontece. A gente às vezes paga as contas e pensa que é o máximo, sabe? Mas é que a gente tem que olhar a coisa do lado espiritual. Tem que ver o outro lado da coisa. Não é só pagar a conta. Pagar a conta é um detalhe. O grande lance é a convivência, a paciência, a harmonização. Tem liderança? Liderança positiva. O que é liderança positiva? É assim, ó. Quando a criatura não está, a coisa complica. Quando ele chega, tudo se harmoniza. Ele ameniza, apazigua. Sabe? Ele liga as partes. Isso é um líder positivo. Diferente daquele líder negativo, que diz assim, ó. Aqui eu mando e todo mundo me obedece. E lá no Evangelho diz assim, ó. E todos falam baixinho. E também te odeiam. Então tem que ver se a gente está entendendo o espírito da coisa no ambiente da família, no âmbito profissional, quando a gente é patrão, quando a gente é empregado. Todo mundo tem obrigação. O patrão tem obrigação, mas o empregado também tem. Para ser justo como patrão, tenho que pagar um salário justo. Para ser justo como empregado, tem que cumprir o meu horário, fazer bem feito, com qualidade, cumprir o contrato. É os dois lados da coisa. Como chefe, como é que eu sou quando sou chefe? E quando sou subordinado? É os dois lados da coisa. Eu sou espírita. Quando? Quarta-feira de noite na casa espírita? Não, aí é pouco. A gente é espírita 24 horas por dia. Ou não é. No mundo dos negócios, como é que a gente é como espírita? Olha, eu sou espírita, mas eu comerciante. O que eu vou fazer, né? Primeiro eu, depois... Tem que ter esse cuidado.
Comerciante, espírita. Vendedor, espírita. Quer ganhar sempre? Na hora de vender, suga a criatura. Na hora de comprar, arranca o olho do vendedor. Aí tira a comissão do cara. Sabe? Então a gente tem que analisar a questão justa do mundo nas relações. Na via pública, na sociedade, nas lides do espiritismo, inclusive nosso movimento espírita, agora desligou alguma coisa elétrica, porque apagou a luzinha ali. Não sei se fui eu. Acho que não. Eu não mexi em nada elétrico aqui. Mas alguém dá uma mexidinha e vê se é a tomada ali, mas apagou a luz do projetor ali. Então essa questão nas lides do espiritismo também, no movimento espírita, nas reuniões da casa espírita, nas atividades da casa espírita, como é que nós estamos nos comportando? Porque às vezes a gente é espírita bonitinho assim, assistindo uma palestra ou fazendo uma palestra, mas na hora que a gente tem que desenvolver os nossos desafios dentro da casa espírita, o bicho pega. Aí a gente diz assim, sou espírita, mas sou normal, né? Claro, normal. Tem que ver até que ponto esse normal vai. Onde está a felicidade? É interessante, o doutor José Camargo lançou um livro ontem. O nome do livro é O que você precisa para ser feliz? Beleza, tá ligando já, agora é comigo aqui. Obrigado, meu irmão. O que você precisa para ser feliz? O livro que ele lançou. E aí ele fez algumas colocações do livro. Ele disse que um colega especialista em transplante de rim em São Paulo ligou para ele e falou assim, o teu livro chegou para mim. Agora eu vou sentar e vou pegar o teu livro para descobrir como é que a gente faz para ser feliz. O Dr. Camargo disse assim, não faz isso que tu vai me acusar de fraude. Porque o livro não tem a receita de como ser feliz. Eu mesmo, por minha vez, não tenho a mínima ideia como é que a gente faz para ser feliz. O que eu faço nesse livro é trocar experiências. Enxergar o paciente como uma pessoa e não como uma doença. E por aí afora ele vai. Dr. José Camargo tem uma coluna na Zero Hora, no sábado, caderno Vida. Vale a pena ler. Ele pega um período de um ano de artigos ali do jornal e transforma em livro. Tá? Então a questão da felicidade é uma questão de fórum íntimo. Às vezes não é questão de quantidade. É questão de harmonia no lugar onde a gente vive, fazendo o que a gente gosta e respeitando as pessoas que estão à nossa volta. Agora, meus irmãos, chegou a hora da decisão. Chegou a hora da decisão. Amanhã já é a regeneração. Então é tempo de despertar. Que a gente não perca mais tempo. Porque a qualquer momento poderemos ser chamados. E a gente não vai poder dizer assim, mas eu não estava preparado e eu não tive a oportunidade. A nossa oportunidade está acontecendo agora. Aqui e agora. O que será que aconteceu com esse equipamento aí, hein? Ela está apagando sozinha? Vamos deixar, Cira. Deixa ela acender sozinha agora. Se ela não der conta do recado, não tem problema. Aí nós fizemos uma mensagem final e nos encaminhamos para o encerramento. Vamos ver se a gente vai dar sorte então para passar a mensagem final. Eu estou, meus irmãos, hoje relançando um dos meus livros. São 4 livros que a gente escreveu aí em 11 anos, desde 2004. E o nosso terceiro livro tem como título Tempo Opera Milagres. E esse livro tem toda a proposta da palestra da noite de hoje. Então nós estamos relançando o livro. Se alguém tiver interesse em conhecer o livro depois, vai estar lá embaixo. Além dos vídeos das nossas palestras, que são 11 vídeos em palestra que a gente faz pelo interior aí. A proposta desse livro é fazer uma reflexão assim, nós temos tudo a ver com a borboleta. Porque a borboleta começa no ovo, vira uma lagarta, vai para dentro de um casulo, depois desperta e voa. Somos nós, espíritos, que viemos do ovo do princípio inteligente. Hoje somos lagartas, ainda se arrastando pelo mundo e comendo as migalhas da lagarta. Mas um dia, logo ali na frente, vamos nos livrar desse casulo. E com as asas espirituais vamos então singrar o mundo maior como espíritos imortais e espíritos felizes. É o mundo de regeneração que nos aguarda. Então vamos passar essa mensagem aí para nosso encerramento então. Há muito que a borboleta é considerada o símbolo da alma. Da mesma forma que abandona a crisálida para voar,
espírito também se liberta do corpo físico para ganhar um espaço infinito. Ela representa o renascimento e a imortalidade devido à metamorfose do seu ovo para a lagarta, desta para crisálida e desta para borboleta, indicando as etapas por que passa a nossa alma até atingir a iluminação. Então tá, meus irmãos, fica a mensagem, que possamos refletir profundamente sobre as ideias apresentadas aqui à luz da doutrina espírita e que possamos ter a serenidade e a calma para chegar onde temos que chegar, porque nós temos gravado no nosso psiquismo a lei da evolução. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.